O Banco Central dos Estados Unidos baixou a taxa de juros da economia norte-americana pela primeira vez desde 2020. O corte de 0,5 ponto percentual surpreendeu, foi considerado bastante agressivo. Mas o que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? Quando a maior economia do mundo mexe com um indicador tão importante como os juros, os outros países sofrem as consequências, que muitas vezes são positivas. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o economista Marcelo Fonseca, que é especialista em política monetária e economista-chefe da Raeg Investimentos. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: por que os Estados Unidos baixou os juros agora, depois de tanto tempo? E, em linhas gerais, antes que a gente entre em detalhes, quais serão as consequências disso? Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui na TV Senado com vocês. Bom, o motivo pela baixa de juros nos Estados Unidos reflete o esforço que o Banco Central por lá e na maioria dos países fez em reduzir a inflação, aquela inflação que foi consequência da pandemia, né? Como todo mundo sabe, durante a pandemia, os gastos para sustentação do consumo das famílias subiram muito, os bancos centrais cortaram lá atrás juros, em alguns casos, para patamares negativos, e isso acabou produzindo, na saída da pandemia, um aumento muito forte da inflação, que levou a um aperto monetário na maior parte dos países. Esse aperto monetário logrou êxito em desaquecer a inflação e de uma forma positiva, sem levar a economia para uma recessão. Então, a gente tem visto o que os economistas chamam de pouso suave. A inflação hoje nos Estados Unidos, ela se aproxima da meta do Banco Central, que é de 2%, ainda não está lá, mas está próximo, e isso fez o Banco Central decidir por retirar um pouco desse grau de aperto. Então, eles têm falado em recalibragem da política monetária para garantir que a economia continue de uma maneira crescendo de uma maneira sustentada, já que a inflação deixou de ser aquele problema até pouco tempo atrás. Esse problema da inflação, ele atingiu não só os Estados Unidos, mas vários países do mundo, em consequência da pandemia, como você disse. Em nível global, nós poderíamos dizer que esse já não é um problema, ou outros países não estão conseguindo essa redução como houve nos Estados Unidos? A grande maioria dos países se encontra de uma forma maior ou menor sincronizada com o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. Ou seja, a inflação ela tem progredido de maneira bastante positiva de volta às metas dos bancos centrais. Isso acontece, além dos Estados Unidos, acontece na zona do euro, acontece no Reino Unido, ambos já começaram a implementar um ciclo de redução de juros, e em grande parte do mundo emergente. Eu diria que os dois principais destaques que estão na contramão desse movimento são o Japão, que depois de décadas na tentativa de sair daquela armadilha deflacionária, vem conseguindo produzir uma aceleração finalmente mais sustentada da inflação. Então é um problema um pouco diverso desse que a gente está falando aqui da maioria dos países, e o Brasil, como a gente sabe, que está na contramão e voltou, na verdade, a subir os juros. Mas, de forma geral, a economia global está nesse movimento de alcançar a vitória no combate à inflação. Eu quero daqui a pouquinho entrar mais detalhadamente na questão do Brasil, né, da nossa inflação e dos nossos juros, mas eu te perguntaria o seguinte: em linhas gerais, por que essa redução de juros da economia norte-americana influencia tanto outros países, entre eles o Brasil? Ótima pergunta. No arcabouço do sistema financeiro internacional, se a gente fosse fazer um paralelo com outros, como por exemplo o sistema solar, eles ocupam o centro, eles são o sol do sistema solar das finanças globais. E a taxa de juros americana, ela é a medida padrão de custo do capital, seja lá nos Estados Unidos para atividades de risco, mercado acionário, mercado de crédito, de títulos públicos e privados, como no resto do mundo, para as operações de crédito internacional e mercado nacional. Então, ele é a referência das finanças
internacionais. No momento que os Estados Unidos cortam os juros, reduzem o custo do financiamento, isso automaticamente significa uma redução, né, do nosso custo de captação, seja do ponto de vista do Tesouro Nacional, para ele financiar a sua dívida pública, seja do ponto de vista do setor privado, para financiar as suas atividades e efetuar as operações de crédito para famílias e empresas. Então, é uma notícia positiva, ainda mais em um contexto, como eu falei anteriormente, que essa redução dos juros ela vem por um bom motivo, que é a redução da inflação, e não pelo mau motivo, como aconteceu em outras vezes no passado, que seria o risco de uma recessão. Isso não está acontecendo, né? O Fed, como eu falei, vem conseguindo reduzir a inflação sem machucar a economia. Então, essa combinação de um crescimento ainda bastante robusto por lá, com uma inflação cadente, o que tem propiciado o corte de juros, é um resultado bastante positivo para o resto do mundo e países emergentes como nós, que precisamos atrair capitais. Então, significa que a gente vai atrair capitais a um custo menor. A gente vai atrair capitais porque, com a redução dos juros, investir nos Estados Unidos se torna menos atrativo, então esses capitais iriam para outros países? Perfeitamente. Esse é como funciona o mecanismo da alocação do capital. Quando você tem o Tesouro Americano, que é o ativo de menor risco do mundo, oferecendo uma remuneração mais baixa, isso induz os investidores a procurarem retornos mais elevados em atividades mais arriscadas. Por exemplo, o mercado acionário. Então, o mercado acionário americano respondeu de maneira muito positiva a essa surpresa com o corte de 50 pontos básicos. A mesma coisa aconteceu isso transborda para o resto do mundo, como eu falei. O capital não só vai procurar alternativas dentro do país, como vai procurar fora também em mercados mais arriscados, dos quais fazem parte, por exemplo, os países emergentes como o Brasil. Então, a gente viu, posteriormente à decisão do Federal Reserve, o movimento de valorização, apreciação das taxas de câmbio da maior parte do restante do mundo, inclusive os países emergentes, e assistiu também uma redução do que a gente chama das curvas de juros, que são as taxas de juros a prazos mais longos, essas taxas de juros que são determinadas pelo mercado. Tudo isso significa uma propensão maior do investidor de realocar o capital para outras atividades, entre as quais os investimentos aqui no Brasil. O Brasil hoje seria atrativo para esses investidores que estarão aí soltos pelo mundo, ou nós temos problemas que fazem com que haja outros mercados preferenciais? O Brasil ele oferece oportunidades e desafios. No lado das oportunidades, o Brasil tem crescido muito bem, num ritmo bastante robusto, como a gente sabe, né? A divulgação do PIB do segundo trimestre do ano mostrou um crescimento anualizado muito forte, um crescimento de mais de 3% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Depois disso, os analistas têm revisado as projeções para 2024 para 3% ou até mais. Então, seria um terceiro ano com crescimento nesse patamar. A gente tem um diferencial de taxa de juros, né? A diferença entre os juros que são oferecidos aqui pelo Tesouro Brasileiro vis-à-vis os juros lá fora bastante grande. Isso atrai também uma parte do capital mais de curto prazo, que pretende se beneficiar dessa diferença de remuneração. Então, isso é o que eu chamo o lado positivo do que o Brasil tem oferecido. No lado negativo, como a gente sabe, nós temos desafios que precisam ser enfrentados. E o principal deles diz respeito à revisão das contas públicas, a tentativa que tem sido bastante contundente do governo, em particular do Ministério da Fazenda, de obter os resultados fiscais compatíveis com as metas. Esse é um desafio que o Brasil tem enfrentado e que, na medida em que o Brasil conseguir avançar nesse caminho, vai se tornar ainda mais atrativo para os investimentos externos. Mas é um ponto, sem dúvida nenhuma, tem sido um ponto de atenção entre os investidores, não só locais como internacionais.
Bom, então eu te pergunto, né, a convergência de todos esses fatores, redução de juros nos Estados Unidos, capital disponível para investimentos, por que o Brasil, no mesmo dia, foi na contramão e aumentou a taxa de juros aqui? Não seria o momento de se acompanhar esse movimento global? Essa é uma pergunta excelente, parece até um paradoxo. Por que o Brasil vai na contramão? E a explicação tem um pouco a ver com o que eu falei agora a respeito tanto dos aspectos positivos quanto dos desafios. Então vamos lá. Esse crescimento que o Brasil tem apresentado em torno de 3%, ele é um crescimento que é muito positivo, mas ele demanda um desafio, que é o da sustentação do ritmo de crescimento de uma forma consistente ao longo do tempo. E o que a gente sabe a respeito das experiências passadas e do próprios estudos do Banco Central e dos demais analistas é que talvez seja um nível de crescimento que não é possível de sustentar diante do que a gente chama do crescimento potencial da economia brasileira, que é aquele crescimento que é sustentável, sem pressões inflacionárias e que consegue se manter ao longo do tempo. Então, isso requer um certo ajuste no ritmo de crescimento para garantir que o poder de compra da população, principalmente da população mais pobre, seja preservado, sem o retorno de pressões inflacionárias que lá na frente, na verdade, produziriam uma desaceleração, só que seria uma desaceleração desorganizada com inflação mais alta. Então, o Banco Central ele age de uma maneira preventiva, tentando readequar o ritmo de crescimento para um crescimento mais condizente com a capacidade de longo prazo do Brasil. Então, essa fundamentalmente é a explicação do porquê da elevação dos juros por aqui. É a necessidade da gente adequar esse ritmo para que ele seja estável a médio e longo prazo. Você colocou aspectos internos do país que levariam a esse aumento dos juros. No entanto, quando nós comparamos com outros países, nós vemos que o Brasil vive uma situação inusitada. Nós temos a segunda maior taxa de juros hoje, estamos atrás apenas da Rússia, que é um país em guerra. Não seria contraditório, porque todos os outros países do mundo também vivem os seus problemas internos e estão com taxas muito menores do que a taxa brasileira. Como é que nós explicaríamos isso, então? Não estaria havendo um aperto exagerado na política monetária? Essa pergunta é excelente e eu acho que a questão das taxas de juros no Brasil ela merece o maior escrutínio possível, já que é um tema que afeta todo mundo, afeta as finanças públicas, o custo de financiamento do Tesouro, afeta o custo para se empreender e o custo do crédito para as famílias. Eu ofereço aqui uma reflexão. Se fosse o caso das taxas de juros estarem em níveis extremamente apertados, nós deveríamos ver efeitos sobre economia das formas mais variáveis possíveis. Por exemplo, no crescimento econômico, né? No caso da taxa de juros ser muito alta, normalmente o que você assiste é o crescimento ele desacelerar. E o que nós temos visto ao longo dos últimos 3 anos, inclusive, é o crescimento do Brasil se manter em patamares muito fortes, né? A gente vai para o 3º ano consecutivo de um crescimento em torno de 3% e com sinais de que a economia brasileira, nesses últimos meses, ela voltou, inclusive, a ganhar mais vigor, ela voltou a reacelerar. A gente veria, por exemplo, se as taxas de juros estivessem muito altas, uma trajetória da inflação despencando, cadente. E a gente não tem assistido isso. A inflação caiu, é verdade, de 2 anos para cá, na saída da pandemia, mas, mais recentemente, ela tem, na verdade, mostrado sinais de estabilização em níveis que são, inclusive, acima dos níveis que são objetivos do Banco Central. A meta do Banco Central é 3% e a inflação ela tem girado em torno de 4,5%, 4%, que é acima da meta. Ela não tem caído mais, né? Então esse processo de convergência ele se interrompeu. A gente olha o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, como a gente assistiu hoje com a divulgação tanto dos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos, ele captura os empregos formais, como os dados da PNAD, que é a pesquisa domiciliar, mostrando que o país gerou 220 mil vagas, em torno de 220 mil vagas formais no mês de julho. Se você anualiza isso, são mais de 2,5 milhões de novos postos formais, sem contar os postos informais. E no lado do desemprego, a taxa de desemprego caiu para 6,6%,
em julho é o menor patamar da série histórica. A gente olha o crédito. Normalmente, quando os juros sobem demasiadamente, o setor bancário ele se torna mais conservador, ele puxa o freio. O que a gente tem visto é o contrário. Apesar do custo do financiamento estar mais alto recentemente, os bancos têm, na verdade, percebido maior procura por crédito, tanto das famílias quanto das empresas. O crédito está reacelerando no Brasil. Então, de uma forma geral, o que a gente tem é sinais da economia, com diagnóstico, quando você olha o paciente e procura olhar os sintomas não apontam para essa hipótese de que os juros possam estar calibrados de maneira muito excessiva. E aí a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, ela é, então por que o Brasil tem essa jabuticaba? Porque os juros no Brasil eles são maiores do que a maior parte dos países do mundo. E aí a resposta é uma resposta que já tem sido bastante trabalhada pela maior parte dos economistas, sejam economistas que trabalham no setor privado, sejam os acadêmicos, de que o Brasil tem desafios bastante grandes no que diz respeito à questão fiscal. Como a gente sabe, os gastos públicos foram majorados de maneira bastante importante a partir de 2023, com a introdução da PEC da transição e a mudança do arcabouço fiscal, o fim do teto dos gastos e a aprovação do novo arcabouço fiscal. Isso tem aspectos positivos, sem dúvida nenhuma. Não preciso lembrar ninguém de que a gente saía de uma pandemia que deixou consequências muito graves e permanentes para a população brasileira. Então, a rede de proteção social ela precisava ser ampliada, mas como tudo na vida, e principalmente em economia, isso tem efeitos colaterais. E um efeito colateral foi de você talvez ter produzido um superaquecimento da economia a ponto de trazer pressões inflacionárias que estavam dormentes. Além disso, quando a gente olha, por exemplo, para a dinâmica da dívida pública, a dinâmica da dívida pública eu não diria alarmante, mas ela merece uma certa atenção. Ela alcançou, ao final de 22, um patamar próximo de 70% do PIB, 71% do PIB, se eu não me engano. E agora, as projeções que você percebe, por exemplo, no relatório Focus do Banco Central, é que ela deve atingir um nível ao entorno de 85% do PIB ao final de 2026, ou seja, ela está numa trajetória de ascensão, bastante alta. Então, as razões para a taxa de juros mais elevadas estão, na verdade, em grande medida na escolha da política fiscal. Como eu falei há pouco, ela foi necessária para combater os efeitos nocivos da pandemia, mas a gente se encontra agora no momento em que talvez seja necessário voltar a olhar com mais carinho para a questão das contas públicas, a contenção do nível de crescimento das despesas, como forma de voltar a reequilibrar a economia e permitir que os juros voltem a cair, como eles caíram lá nos anos de 2016 a 2019, quando vigorou o regime do teto de gastos. Se você for lembrar, naquele período, os gastos foram contidos pelo aquele regime de contenção fiscal, e os juros no Brasil, antes da pandemia, eles atingiram patamares em níveis recordes do ponto de vista baixista, chegaram a 6,5%. Eu acho que o país tem condições de voltar a ter esses juros, desde que ele olhe com mais cuidado para a questão das finanças públicas. Um outro efeito positivo dessa redução dos juros nos Estados Unidos seria uma queda do dólar aqui. A gente não presenciou essa queda, pelo menos num ritmo acelerado, num primeiro momento. Como deve ser esse comportamento? Realmente essa causa e efeito deveria estar sendo verificada? O custo dos juros lá fora ele é fundamental quando você pensa na taxa de câmbio. Ele é, sem dúvida nenhuma, o fator predominante para determinar a dinâmica das moedas. No caso do real não é diferente, mas ele não é o único. Você tem fatores domésticos também. Como eu falei, tem entrado bastante no radar as questões relacionadas a incertezas fiscais. E elas, de tempos em tempos, elas ressurgem e, mais recentemente, voltou a ter um certo protagonismo essa questão. Eu acho que nos próximos meses, com a confirmação
do ciclo de alta de juros no Brasil, o Banco Central ele adotou uma postura bastante vigilante com a questão da inflação. Então, há todos os sinais de que o Banco Central vai, de fato, ser bastante atento a esse problema por aqui. E lá fora o Fed deve confirmar esse ciclo de redução nesse ritmo mais acentuado do que o mercado esperava, de 50 pontos básicos por reunião. Então, esse aumento do diferencial de juros deve favorecer moedas como a nossa. Então, eu espero que o real, até o final do ano, ele continue numa trajetória de leve valorização. É claro que ao longo do caminho surgem o que a gente chama, surgem ruídos, surgem choques, como que a gente assistiu mais recentemente, mas eu acho que a tendência é esses choques acabarem se dissipando e o real retomar uma tendência de leve apreciação. Marcelo, nós estamos aqui falando de macroeconomia, grandes temas, juros, Estados Unidos, investimentos. Esse movimento todo de aumento de juros aqui, redução de juros lá, ele interfere também na vida daquele pequeno investidor? Aquela pessoa que tem um recurso mínimo e que aplica aí CDB, pequenos fundos ou até na poupança, né? Muita gente ainda aplica na poupança. A vida dessas pessoas também vai mudar? Elas têm que ter algum tipo de atenção a isso ou não? Sem dúvida nenhuma. Isso reflete totalmente na vida do nosso cidadão, seja ele um poupador, seja ele um tomador de crédito. Do lado do poupador, do investidor, como você me perguntou, sem dúvida, a alta dos juros torna mais atrativas as opções ligadas à renda fixa, como, por exemplo, instrumentos do Tesouro Direto, que são os títulos públicos negociados para as pessoas físicas, seja, por exemplo, os CDBs, que são os títulos emitidos pelo setor bancário. Realmente isso aumenta a procura pela renda fixa em detrimento de atividades mais arriscadas, como, por exemplo, empreendimentos ou investimento no mercado acionário. E do outro lado, do lado do tomador, isso demanda uma atenção. Eu acho que demanda uma reflexão dobrada com relação aos riscos desse investimento, porque o custo para se financiar ele é um custo maior. Então, isso exige que o seu investimento ele seja um investimento, o seu empreendimento ele seja um empreendimento com rentabilidade mais elevada para fazer frente a esse maior custo de financiamento. Então, afeta diretamente as decisões de cada agente, seja uma pessoa física, seja uma empresa, isso vale para todo mundo. A expectativa é que esse comportamento de juros nos Estados Unidos ele continue. Nós sabemos que o Banco Central americano é bastante sólido na sua tomada de decisão, então não corre o risco de haver uma reversão disso muito rápida, né? Olha, o risco sempre há. A economia é um dos campos onde a gente tem mais dificuldade de fazer previsões. Os economistas, em particular, não são tão reputados pela capacidade de fazê-las. Haja visto que o futuro é absolutamente incerto. Dito isso, acho que tem um diagnóstico que está bastante claro de que a economia americana ela vem, apesar de estar muito bem, a fotografia é muito positiva, como eu falei, cresce a 3% ao ano. Ela deve perder fôlego nos próximos meses. E a inflação, isso deve propiciar as condições para a inflação continuar caindo por lá, abrindo espaço para os juros, para o Federal Reserve, manter esse ciclo de afrouxamento monetário. Então, acho que o risco que poderia desarranjar esse cenário, que é um risco de novas pressões inflacionárias, ele me parece bastante reduzido diante desse contexto. E isso é bastante positivo para países como o nosso, que dependem do capital estrangeiro. Então, a gente tem um cenário internacional que, se ele não é maravilhoso, que o mundo vai crescer um pouquinho menos do que crescia, por exemplo, no ano passado e no pós-pandemia, ainda é um mundo com um ritmo de crescimento aceitável e com um custo de capital mais baixo, porque assim como os Estados Unidos, as demais economias avançadas estão num processo de afrouxamento monetário, que deve continuar. Marcelo, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Ronaldo. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Você pode acessar o nosso canal e aproveite e se inscreva, acione as notificações para receber todos os conteúdos da TV Senado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Agenda Econômica.